Tava namorando já há uns 2 anos. Até que meu namorado chega em mim e pede um tempo. Gente, nessa época que ele me pediu um tempo, nós estava com uma viagem marcada para ir lá pro Paraná, onde ele tinha os parentes. Tipo, os pais dele moravam aqui, mas assim, vô, tio, tava tudo lá. E eu tava super empolgada de ir também com ele para conhecer o resto da família, porque praticamente a gente já estava casada, a gente só não tinha os documentos, porque a gente morava já 1 ano e pouco junto. E ele foi, me pediu um tempo e viajou sozinho. Eu não entendi, eu fiquei pirada. E eu todo dia ia na casa da minha sogra, né? Que eu até então considerava ela como sogra. E lá eu ficava chorando minhas pitangas por mão dele, pra sogra, pro sogro. E saía de lá muito tarde. Daí, quando eu vim embora, o meu cunhado até então, irmão do meu namorado, vinha me trazer pra casa. Daí eu peguei um dia, né? Chamei ele pra subir. E ele subiu, nós começamos a beber e tal. De repente, eu comecei a observar ele me olhando de um jeito estranho. Ele tava olhando diretamente. E eu também, né, no fogo do álcool, acabei, sabe, cedendo sim aqueles olhares e rolou entre eu e ele. Gente, assim, foi tudo de bom, tipo, foi maravilhoso, porque eu tava muito carente. E ele passou a ficar direto em casa. Ele aparecia na casa dele de vez em quando, tal, mas nós começamos naquele fogo, sabe, aquele fogo muito, muito bom. E eu, uma vez lá em casa, fui mexer nas redes sociais, vasculhar o meu ex, né, que até então era um tempo. Eu vi ele com uma outra moça, sabe? E perguntei pro irmão dele quem que era. E ele falou que era uma antiga namorada que ele tinha lá na cidade. Eu fiquei arrasada, arrasada. Pensa numa mulher que ficou arrasada. Tipo, aí que eu fiquei mais ainda com o irmão dele. Mas, gente, até que eu nunca dei pro irmão dele, eu dei pra esse daí. Ai, mas olha, eu ficava com ele assim. No começo foi um pouquinho assim raiva do irmão dele, mas depois eu comecei a me acostumar e foi bom demais, sabe? Daí, depois de um mês, o meu ex-namorado chegou. Daí o irmão dele parou de frequentar lá em casa, sabe? Daí eu tava lá em casa um belo dia e o meu, né, ex pede pra subir. Eu até achei estranho, sabe? Porque do jeito que ele falou, ele queria um tempo, mas o tempo dele era terminando. Daí ele pegou, falou que sentiu minha falta, aquela coisa toda, que pra gente voltar, que ele não conseguia viver sem mim. Acabei voltando, porque eu gostava dele, só que não contei nada que eu tava ficando com o irmão dele. Só que nisso, eu comecei a sentir falta do irmão dele também, porque é assim, por mais que ele fosse muito parecido com o irmão dele, é diferente, sabe? O irmão dele era mais, entendeu? Mais bruto, entendeu? Daí, nós começou a se encontrar quando o meu marido não tava, que até então, ele voltou e já fechou compromisso comigo. Nós casou, foi só no cartório e tal, aquela coisa toda, e eu e ele junto. Assim, sabe? Sempre quando dava. Isso quando não, ele inventava de posar lá em casa, tipo, ia lá, ficava bebendo e ficava lá em casa. E de vez em quando dava, eu saía de pontinha de pé só pra ficar com ele. E meu nunca desconfiou, né? Vai desconfiar de que jeito? Tá bom. Um belo dia, o irmão dele chega em mim e fala que conheceu uma menina. Eu fiquei furiosa, assim, com ciúme, sabe, gente? Que eu queria os dois pra mim. Mas eu peguei e falei, e ele falou que conheceu e que não queria mais, assim, levar aquilo mais adiante. Ah, eu fiquei furiosa. Eu falei assim, não, você vai ter que continuar comigo
senão eu vou falar pro seu irmão que nós estava junto. Daí, olha só o que aconteceu. Ele ficou muito brabo. Nessa brabeza toda, ele me catou, me pegou. Pense num homem que veio bruto. Aí que eu gostava mesmo. E continuou do mesmo jeito. Ele ficou namorando essa moça, noivou. São noivos até hoje. E mesmo assim, ele continua ficando comigo. Teve uma época que eu me cansei e falei que não queria mais. Aí foi ele que falou que não aceitava. Então, tipo assim, sabe? Quando eu quero terminar, ele não aceita. Quando eu quero terminar, ele também não aceita. E nós vivemos esse segredo gostoso, maravilhoso. Mas isso eu culpo tudo meu marido, porque ele inventou de dar um tempo e eu fui me consolar no par do irmão dele e acabei gamando. Gente, assim, não é que eu não ame meu marido, amo, mas eu adoro ficar com o irmão dele, porque o irmão dele é aquele homem que é bruto, sabe? E às vezes quando eu deixo ele muito bravo, que ele fica muito bruto, aí que fica melhor. E eu fico louca quando ele vem bravo, furioso, e me pega e me joga, e sabe? E essa aí é a minha vida ultimamente e tá bom demais. Tipo, eu sei que os dois me amam, tanto quando eu falo em largar do irmão dele, ele fica doido, sabe? Às vezes ele tem aqueles rompantes de consciência, mas coisa de momento. Mas quando eu falo vou largar de você, ele fica doido, furioso, fica igual um touro quando vê vermelho, porque querendo ou não é gostoso demais desse jeito que tá. E essa aí é a minha história. Essa aí é a história dessa menina. Se você tem a sua história, mande pra mim. Faço questão de contar ela assim do meu jeito. Até mais.